Eu assisti o de 2018 e eu assisti um pedaço do ano passado e agora eu tô acompanhando assim mais ou menos. O de 2018 foi aquela Gleice que ganhou? Foi. Esse aí eu vi. Aí você viu o de 2019 também? O de 2019 não. Eu vi um pedaço do ano passado, que tinha o Prior lá, o Não, Babu. não. É. Ah, não. Não, pô, calma. O de Ah, 2000, de 2019 foi 2019, aquela lourinha, né? A Paula. esse aí eu não vi, não. Então, não, eu também não. Aí você viu o 2020, que é do Prior, tá? É, isso aí mesmo. Foi. E assim, é um negócio assim que tem muita coisa que você vê que acontece na sociedade e acontece lá dentro também, sabe? É tipo uma repetição também. Você vê como que as pessoas agem e tal. É um negócio assim, não é tão ruim assim também, não. Ah, gente, eu sinceramente não tenho. Eu não julgo quem assiste, não, sabe? Eu nem tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que não teria muita paciência de ter aquela fidelidade, de acompanhar, não, sabe? Hum. É uma questão de opção. Tipo assim, eu talvez nas últimas opções assistiria, sabe? Mas eu prefiro, vou ver um filme, ver uma série, ler alguma coisa e tal, do que ver o Big Brother, sabe? Porque Uhum. esses desdobramentos, essas discussões, querendo ou não, igual o Enio falou, a internet a gente só vê falando disso. Então, uma hora ou outra eu vou assistir algum vídeo ou ler alguma coisa sobre o assunto. Que tem muita coisa interessante. Eu acho que essa edição mesmo, por essa questão do cancelamento, da militância e tal, está trazendo uma discussão legal, sabe? Para mostrar talvez um outro lado da militância, sabe? A militância precisando fazer uma autocrítica. Eu acho que é legal nesse sentido. Mas acompanhar o programa ou torcer para alguém, eu não tenho motivação. Sabe assim, sou entusiasta do Big Brother, não sou não. Entendeu? Ano passado eu Eu, tava mais ou menos assim. Eu só comecei a assistir por causa do Prior. Que tal, todo mundo tava aquele hype todo nele, né? Todo mundo falando, o Mago Prior, sei lá o que. Tava, pô, super engraçado e tal, cheio de palhaçada. Aí eu comecei a pegar gosto. Aí eu tô assistindo agora pra ver no que dá, entendeu? Ah, vai que aparece algo semelhante, uma dinâmica parecida, vai que entretém, pelo menos uma parcela do que ano passado entreteu, sabe? mas assim, cada edição muda muito também. Esse ano mesmo tá bem chato de acompanhar, assim, no sentido de que o pessoal lá tá muito chato, pô. Nossa, chato demais, né? Energia pesada. O pessoal fica só fazendo cagada, assim, achando que eles estão pocando, que eles são. Nossa, tá muito assim. Sim, sim, sim. Mas então, vamos falar do conto? Bora. Inclusive eu tô gravando já. Você tá gravando a gente falando de BBB? Meu Eu tô. Deus. Vou postar no Instagram, vou marcar lá o Vitinho. Aí, Vitinho, olha o Enon falando de BBB. Aqui, Ele e o Carlos, vou marcar os dois. vocês não querem, igual da outra vez, fazer o sorteio do próximo conto de uma vez, não? Vocês querem deixar Rapaz, para o final? Tanto faz. não, vamos deixar pro final. A gente fez primeiro, no último Antes, a gente fez. A gente. Vocês sabem, por mim tanto faz. vamos deixar para o final, então é bom que fique diferente, né? A gente É, faz o final pode dessa ser, vez. Beleza. pode ser. Eu anotei algumas coisas aqui, aí, como eu tô arrumando meu quarto aqui, uma hora ou outra eu vou estar indo ali no PC para olhar e vou estar comentando. Mas eu já posso começar com uma coisa que inclusive já falei pro Anderson, né? Que é uma coisa bem, bem óbvia, mas, gente, que conto louco, doido da cabeça. O cara perdeu o nariz que tava no pão assado do cabeleireiro dele, velho. E o nariz dele virou um agente que Assim, ia pegar um passaporte. Como a assim? primeira coisa, vocês gostaram? Porque eu amei esse conto. Eu gostei muito. Olha, eu gostei muito, mas eu não vou falar assim que eu adorei, sabe? Eu gostei muito. Gostei muito porque eu acho que
eu acho que o humor, eu acho que o humor russo, ele não é aquele humor assim tão engraçado, sabe? Tá, eu acho isso uma coisa muito engraçada, mas é um engraçado bem do inusitado, né? Eu gostei muito, sabe? Gostei muito. Acho que tem muita coisa para fazer. Que barulhão é esse? É o Yuri? Eu acho que é. Vocês estão me ouvindo? Você podia desligar o microfone quando você não estiver falando? Tá, vou desligar. Gente, então, eu nem sei mais por que eu escolhi esse conto. Mas, assim, foi bom porque eu não sei quase nada de literatura russa. E esse conto parece que me deu uma vontade, assim, sabe, de conhecer mais da literatura russa. E eu fui dar uma pesquisada um pouco sobre o autor, e ele vem antes de vários autores famosos, né? Ele é anterior ao Dostoiévski, inclusive Dostoiévski fala que o conto dele, o Capote, é conto e novela ao mesmo tempo, assim. Algumas pessoas falam que é novela. Que ele é tipo um conto essencial, assim. Eu esqueci a frase que o Dostoiévski fala, mas que é um conto essencial para todo escritor russo. E assim, me deu muita vontade de ler mais, porque vocês já leram alguns textos, mas eu não li ainda quase nada de literatura russa. E eu Então, percebi é várias isso que eu ia falar. coisinhas, assim. Tem que ler, tá, Pode... moço? Você põe na sua listinha aí, O, Dostoiévski. o Anderson sabe bastante disso. E você também sabe, né, Ana? Porque eu comento sempre lá no grupo. Que eu gosto muito de literatura russa. Nossa, mas muito mesmo. Eu acho que se for para escolher assim, um estilo, um top 3 de estilo de escrita, literatura russa sempre vai estar ali no top 3. Porque, pô, tudo que eu li hoje foi uma coisa assim, excêntrica ou muito interessante. Tudo que eu li de literatura. Não teve nada que foi ruim. E, inclusive, ontem eu tava assistindo. O Eno deve conhecer, o Anderson eu não sei. Vocês já viram aquele vídeo do repórter doidão? Um maluco de barba que sai entrevistando os outros na rua, e todo mongoloide, vocês já viram? Não, Diogo Defante? Isso, exatamente. Já. O Anderson, ele já deve ter visto algum vídeo, mas ele não vai lembrar. Enfim, aí ontem eu tava. Esse cara, o Anderson, ele é completamente lesado. Ele é humorista, sim, pô, o cara puta engraçado. Mas o humor dele é aquele humor assim, bem trash, bem lixo mesmo, aquele podre do fundo do poço de quem só ri é mongoloide, entendeu? É muito, muito ruim. É tão ruim que é bom, entendeu? E eu adoro. Mas a questão não é essa. A questão é que eu tava vendo uma entrevista dele ontem, e aí eles estavam falando sobre a comédia, a origem da comédia, qual que é exatamente a definição de comédia no entender dele, o que faz as pessoas rirem, o que deixa elas deixa de fazer elas rirem. E ele falou uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça, que tipo assim, a comédia, pelo menos esse tipo de comédia dele, é quando uma coisa completamente absurda é falada, só que de uma forma muito séria, como se fosse verdade. Então, tipo assim, ele deu um exemplo. Digamos que o cara chegou, você chega com outra pessoa e fala uma coisa completamente absurda. Sei lá, cara, acabei de depilar a perna de um hipopótamo de salto. Tipo. Só que ele fala isso sério, tipo, como se fosse uma informação verídica. Se você fala isso lá no clímax, provavelmente a pessoa que tá ouvindo isso vai acabar rindo da palhaçada que você tá lendo, que você tá falando. Porque, cara, não tem sentido nenhum isso que você tá falando, mas você tá falando de uma forma tão séria que se torna convincente. Então, a questão do humor dele é quando você retrata o absurdo de forma muito natural. E aí, eu tava lendo esse conto de hoje, e, cara, foi até uma coincidência, né? Porque eu vi essa entrevista ontem, e eu lembrei muito disso que ele falou. É um negócio tão absurdo que tá acontecendo, só que parece que é verdade. Parece que o cara tá contando numa naturalidade, sabe? Tanto que no final lá do conto ele testa uns comentários e tal sobre. Ele termina a história e tem mais uns 3 parágrafos, se eu não me engano, do autor comentando, né? Sei lá.
Não sei, eu gostei muito dessa ideia do absurdo, sabe? Nesse conto de é tratado com uma naturalidade muito muito legal de se ver. Ô, Yuri, você me fez lembrar, já vou engatar então na sua fala aqui um pouquinho. Eu fiz um curso, não lembro quando, sobre literatura fantástica. E aí, nesse curso, o cara que deu o curso, ele falou para a gente algumas características que tornam o texto literatura fantástica. Uma das características é justamente essa que você falou agora, que é o autor dar um tratamento ao tema, né, ao assunto, como se fosse algo totalmente natural. Então, a primeira coisa era essa. E outra coisa que tem nesse texto também aqui é a ideia do narrador ou protagonista ele tentar, em algum momento na trama, ou em mais de um momento, verificar se aquilo realmente está acontecendo de fato ou não. Ou seja, ele vai fazer testes, sabe, para ver que ele não está maluco, para ver que aquilo realmente procede, para reforçar o caráter de realidade. Então, nesse texto, isso acontece tanto no começo quanto no final, porque no final, quando ele recupera o nariz, você vê que ele está andando ali naquele lugar e ele começa a tentar perceber a reação das outras pessoas, para ver se realmente o nariz estava no lugar, sabe? Então, essa questão de fazer esse tipo de teste para comprovar que a coisa é realmente absurda ou não, e tal, é outra característica do texto fantástico. Então, esse texto aqui, ele é fantástico, ele tem essas duas características principais, que é dar o tratamento com naturalidade e fazer essa espécie de teste. O personagem principal, o narrador, enfim, eles fazem esse teste, sabe? Então, é legal, né? Eu achei legal falar isso, que encaixa com o que você acabou de falar aí também, entendeu? Ô, Anderson, mas eu queria saber uma coisa, que tipo assim, quando eu fui pesquisar sobre o autor, fala que ele é de um estilo assim, e de uma escola, digamos assim, de um realismo. Fala que ele é realista. E eu não entendo por que fala que é um realismo, sendo que ele é um autor que dizem que várias obras dele têm esses absurdos, sabe? E aí, até falando assim de realismo fantástico. Só que para mim, realismo é uma palavra que fala sobre uma coisa que não seria tão absurda, sabe? De tão ficcional e sei lá. Eu não entendo o que significa esse realismo e esse realismo fantástico, sabe? Ô, Eno, eu acho que aí vão ter muitas considerações para fazer que eu nem sei se a gente daria conta de fazer nessa chamada nossa. Mas, assim, primeira coisa, essa questão de encaixar, às vezes, o autor numa certa escola ou no estilo, eu nem sempre acho tão legal, sabe? Porque o Gogol, mesmo não conhecendo muita coisa sobre ele, até falei com o Yuri que eu tenho um livro dele aqui que eu acho que é o mais conhecido, que chama Almas Mortas, tá? Mas ele escreveu também teatro, né? Mas você leu esse Almas Mortas? Não li, não li. Então, assim, eu acho que talvez, não estou falando que é isso, pode ser que o teatro dele se encaixe numa determinada estética, com mais força, e os outros textos dele em prosa vão encaixar em outro tipo de estética, mas eu realmente não sei, entendeu? Esse Conto Nariz, eu já tinha ouvido falar, eu sabia que ele tinha uma natureza fantástica, mas eu acho que não é o caso, por exemplo, do Conto Capote, entendeu? Que eu acho que é um conto bem real. Mas então eu acho que é meio complicado encaixar o autor numa estética específica, sabe? Até porque essa nomenclatura de realismo fantástico, realismo mágico, que é outra coisa também, essas nomenclaturas são mais recentes que o próprio Gogol, né? Então vocês vieram depois dele. Mas, cara, eu acho que é realismo fantástico porque não é tudo no texto que é fantástico, né? Então, o texto também ele tem coisas que são totalmente realistas. Então, assim, ele tem elementos fantásticos, mas ele tem um tratamento, ao mesmo tempo, realista também. Então, acho que por isso que ele seria realismo fantástico, pelo fato dele trazer uma coisa absurda dentro de algumas situações aparentemente normais, né? Que é um cara que é um padeiro, o cara que é um barbeiro, né? Enfim,
que é um cara casado com uma mulher, tem um casamento e tal, uma série de coisas normais, mas o inusitado aqui é justamente a questão do nariz. Entendeu? Sim. Ele não é um texto totalmente fantástico, né? Ele é um texto realismo fantástico. Deu para entender? Sim, entendi. E, assim, sobre os russos, eu escolhi outro russo também, né? Para um conto próximo aí, que a gente for ler, que é um do Nabokov, né? Verdade. E então a gente vai poder ver, comparar aí também, ver se tem alguma coisa parecida ou não com o Gogol. E E assim, eu acho que é uma coincidência também da gente ter lido Kafka e logo depois ler esse conto, assim, que é bem. Que tem umas coisas absurdas, sabe? Só que existem várias diferenças também do Kafka, né? O Kafka, eu acho que é um pouco mais claustrofóbico, assim, sabe? De deixar a gente numa angústia, assim, maior. E esse cara, esse Gogol, parece que ele deixou a gente um pouco mais livre, assim, sabe? Nesse conto. Eu li esse conto, assim, parecia que tinha uns 5 páginas, porque eu li muito rápido, eu consegui ler, assim, a leitura fluir bastante, e, e assim, sei lá, ao mesmo tempo que era uma coisa absurda, também não era, sabe? Não era no sentido, assim, de que a gente conseguia ler e entender o que o autor, o narrador queria passar pra gente, sabe? Era um narrador, eu acho que um pouco convincente, assim, nesse sentido. Não sei se vocês tiveram esses mesmos sentimentos aí. Sim, eu Ô, tive. gente, sobre essa questão, inclusive foi muito massa ter citado o Kafka, porque. Só uma coisa, eu tô aqui com o celular no bolso, eu desmutei aqui, enquanto eu ando faz barulho? Não. Ou aquele barulho que. É porque quando. Aquele barulho que vocês ouviram, provavelmente é que a vassoura caiu. Mas enquanto eu ando é de boa, né? Tá, beleza, moço. Tá. Você chegou a citar o Kafka aí, Enon. Cara, é incrível, porque desde que a gente leu o processo, e não tem muito tempo, né? Cara, tudo, sei lá, vídeo que eu vou ler, livro que eu vou ler, tudo eu acabo relacionando ao Kafka em algum ponto, sabe? Desde então, tudo eu relaciono. E essa questão que você falou assim, o Kafka parece um negócio mais sufocante, né? Aí o Gogol tem um negócio assim, diferente, uma sintonia diferente. Tipo assim, eu acho que na leitura do Kafka, é exatamente essa palavra que você citou, sufocante. Ele parece que ele a todo instante, né, ou durante toda a narrativa, ele quer te causar alguma sensação de sufoco, de estranhamento, sabe? Parece que esse é o objetivo dele. Ele quer escrever algo completamente bizarro e ele deixa muito claro isso para você. No que a gente leu hoje, é claro que, pô, também é uma coisa extremamente bizarra. Mas eu sinto que a sensação... Eita, a vassoura caiu. Eu sinto que a sensação que é passada como você falou, de naturalidade e, tipo assim, não exatamente que ele quer passar uma sensação específica, mas que ele está simplesmente relatando algo completamente bizarro, mas de uma forma tão natural que o único objetivo dele parece ser relatar, entendeu? A gente não sabe, eu não sinto que na leitura que a gente leu hoje, né, nesse texto, ele tem um objetivo semelhante ao do Kafka, por exemplo. Parece que é uma coisa assim muito mais avulsa, entende? E é como se tivesse algum tipo de leveza. Moço, concordo. Eu acho que o Kafka tem aquela ideia de ser transcendente, sabe? Quando a gente lê Kafka, você realmente vai para uma questão até existencial. Você começa a fazer vários questionamentos. E aqui, igual você falou, o prazer que está no próprio relato, né? Então, assim, é relatar uma história absurda, mas que é legal, é bacana e tal. Não que isso deixe o texto ser menor, faça o texto ser menor que o do Kafka, né? Mas são objetivos diferentes mesmo. Eu concordo, moço. E, gente, é aquela coisa, tipo assim, esse é o tipo de leitura, assim como o processo
Enfim, geralmente a gente lê coisas que pessoas comuns, assim, que não são muito chegadas como nós somos, não vão ler. Imagina a gente pega uma pessoa e, cara, lê esse conto aí, O Nariz. E a pessoa vai querer dar um soco na gente, velho. O que é isso aí que você mandou eu ler, velho? O cara de nariz, caiu em pão o nariz, não sei. O cara não vai entender nada. Eu acho que essas coisas, assim, loucas que a gente lê, sabe? É muito pelo fato que a gente gosta, sabe? É só para quem gosta mesmo, entende? Por exemplo, é um relato, esse texto aí chega a ser um relato de uma coisa absurda que é contada de forma muito natural e que traz alguns comentários e elementos interessantes, mas seja o que for, a gente vai gostar, porque todas essas experiências que a gente acaba tendo, a gente dá um jeito de encontrar algum ponto positivo, sabe? Com certeza. E eu acho assim também que nas discussões que a gente faz e nas pesquisas que a gente faz, na bagagem que a gente traz, acaba dando um sentido para o conto que é difícil de você conseguir ter esse sentido sozinho, sabe? De você só ler o conto e Sim. aí você conseguir perceber as coisas que tem por trás desse conto, sabe? Uhum. Eu até tinha uma coisa para falar nesse sentido, só que eu esqueci agora de onde que é que eu vi isso. Ah, tá. Lembrei agora. É que eu tô tendo eu tenho um professor que ele tá gostando muito de trabalhar com cinema, né? Só que aí ele passou uns textos da escola de Frankfurt, que é Adorno, Horkheim e aqueles caras que falam de indústria de massa, cultura de massa, são conceitos um pouco marxistas, assim, e esses caras, eles detonam o cinema, assim, de uma maneira, assim, de falar que cinema não é arte, e é uma discussão bem interessante, sabe? Eles falam, assim, que, pelo que eu percebi, assim, é como se você assistir um filme, você só assistir não te trouxesse muitas reflexões, sabe? Mas eu acho assim que o que a gente faz desde os diálogos, desde essas discussões dos contos que a gente consegue destrinchar muito tudo, sabe? Desde filme, a livro, a contos, sabe? E a gente consegue ir muito além, refletir muito sobre isso que a gente vê, lê. Assim, eu lembrei disso na hora que eu estava estudando esses conceitos de indústria de massa e tal. Legal, moço. Isso é muito Gente, verdade, cara. Quer falar, moço? não, pode comentar. Eu vou comentar, eu quero falar um pouco sobre o humor desse texto, tá? Vou falar do humor dele, que eu achei Não, muito legal. beleza. Só comentar em cima dessa fala do Eno. Isso é muito verdade, porque. E, pô, a gente já teve umas discussões semelhantes nesse sentido. Que é aquela questão de consumir, né? Só consumir, só botar para dentro e realmente entender, guardar para si, né? Eu mesmo já falei muito isso lá no grupo, pô, às vezes eu leio um negócio aí, tão logo eu esqueço. Tipo assim, eu sinto que muitas coisas, e todo mundo durante muito tempo sempre só consumiu as coisas. E consumir, cara, honestamente, de pouco adianta, sabe? Que a gente vai esquecer, sabe? A gente esquece. Então, eu acho muito, muito massa mesmo essas discussões que a gente tem, tanto de diálogos quanto desse nosso grupo aqui. Porque é claro que a gente vai esquecer muita coisa também. Inclusive, a gente tem gravado as caos muito por conta disso também, pra gente ter enfim, ter na história, ter gravado, a gente não perder, né? Mas também para ajudar na nossa memória, porque, beleza, a gente também vai esquecer. Mas o simples fato da gente se dar o trabalho, que na verdade nem é um trabalho, chega a ser prazer, né? Chega a ser divertimento, a gente vir aqui e ficar conversando assim. O simples fato da gente se dar esse trabalho de, pô, a gente não vai se contentar só de consumir o negócio, né? É como o pessoal geralmente critica quem assiste TV. Ah, você só senta na sala, fica olhando para a tela e consome o que a TV te dá.
se a gente fosse só ler de uma forma despretensiosa, talvez poderia ser um caso semelhante, né? De, você está só consumindo e tanto faz. Mas a gente se dá o trabalho de tentar entender o que a gente está lendo, a gente tece comentários, a gente assimila aquilo que a gente vive, tece comentários que estão de acordo com a nossa realidade, sabe? E a gente, querendo ou não, a gente sempre tira um ensinamento ou outro, que no primeiro momento ele pode não ser muito óbvio. Mas, cara, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, e isso é um fato, tudo que a gente faz, a gente perceba isso ou não, influencia, sei lá, na construção da nossa personalidade, na nossa tomada de decisão, todos os comentários que a gente faz, sabe? E eu tenho certeza, né, que apesar de, como eu disse, não ser óbvio, a maioria dessas coisas, a gente acaba sempre tirando muitos ensinamentos, né, dessas reflexões que com certeza, sei lá, amadurecem a gente como pessoa, sabe? É como se eu quisesse dizer que, tipo assim, a literatura, inevitavelmente, sem querer, acaba ajudando a gente a ser mais maduro, sabe? Com certeza. E aqui, antes do Anderson falar, só queria falar uma informação que é uma outra coincidência. O Gogol, ele também queimou os manuscritos dele. Ele queimou, inclusive, a última parte do livro Almas Mortas, que é o que você tem aí, Anderson. Sério? Esse livro aí, ele é incompleto. O final dele, ele queimou. Eu não sei que loucura que dá nesses autores de queimar as coisas que eles escrevem. Cara, que legal. Não sabia, não. Olha aí, mais uma coisa que reforça o que o Yuri acabou de falar, né? E a gente, além de crescer e aprender e absorver tanta coisa que vai influenciar a nossa vida de alguma forma, a gente vai acumulando umas informações muito legais, igual essa que você falou agora aí, que eu não sabia, tá vendo? Talvez eu nunca passasse a saber se eu não tivesse comentado. Né? Pois Legal. é, e eu pesquisei, e esse Almas Mortas era ideia de outro cara, que era o Pushkin, um autor que era também um grande autor. Aí ele morreu antes de terminar ou de escrever o livro, não sei, e o Gogol foi em homenagem escreveu esse livro, que acabou se tornando o maior livro dele. Esse Almas Mortas é a obra máxima dele, assim. Ah, que legal. E, inclusive, se pode até te fazer interessar mais em ler esse livro depois. E, e esses textos, esse texto mesmo que a gente leu, Nariz, ele foi publicado numa revista do Pushkin, porque quando o Gogol foi tentar publicar num jornal, ele não conseguiu, porque foi censurado. O pessoal falava que era, sei lá, não sei dizer a palavra agora. Tipo obsceno, sabe? Uma palavra tipo essa. É impróprio. Mas aí você pode falar, Anderson, do humor, que aí a gente puxa outro assunto aí. Sei. Legal, moço. Sobre o humor do texto, eu fiquei... Quando a gente pega um texto mais antigo, igual esse, né, século XIX, eu sempre tento pensar assim, como que a pessoa nessa época talvez ia receber esse texto, sabe? Eu tento fazer um exercício mais ou menos nesse sentido. Porque talvez, igual eu falei, eu não achei o texto tão engraçado e tal, mas ele é engraçado, né? Mesmo que eu não tenha, assim, rido abertamente e tal, mas em alguns momentos eu dei umas risadas, sabe? Achei muito bizarro.